Histórias que movem. Para quem não tem medo de voar alto. AmplioCast. Chega mais, o AmplioCast está no ar, seu podcast para falar de futuro, tendências e comportamento da Gen Z. Eu estou aqui com dois gigantes de vendas que estão em contato praticamente 24/7, Diário, é isso? Diário. Né? Com essa geração. Diário noturno. E a pauta o tema desse podcast hoje é como vender para a geração Z. Né? Estou com dois grandes especialistas aqui. O AmplioCast é uma iniciativa do Grupo Feel Alive. E eu vou deixar agora esses dois grandes convidados, tanto o Maluf quanto o Guilherme, se apresentarem aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, prazer, Lucas Maluf. Sou gerente comercial lá da Formou Brasil. Trabalho no mercado de vendas, focado em formatura há 10, 11 anos. Então, já peguei um pouco de vender para millennials, agora a geração Z. E a gente está participando dessa mudança de venda que realmente tem que acontecer, né, Gui? Isso aí. Meu nome é Guilherme Sead, hoje eu sou um dos sócios do Grupo Feel Alive. Também trabalho no mercado de formaturas há muito tempo, mais direcionado às vendas. Hoje eu cuido de uma parte bem estratégica comercial e de expansão ali do grupo em si. E, cara, o dia a dia é trabalhar com essa geração, é entender essa geração. Sou de outra, trabalhei com outras e o nosso desafio hoje é trabalhar com essa que está vindo e, se Deus quiser, com as próximas que vão surgir. Legal. Gente, tem uma máxima em vendas que vendas é relacionamento, né? Sim. Além de ser uma ciência, é relacionamento. E Como se relacionar com essa turma, já que existe essa diferença geracional de vocês que estão ali na ponta para eles? Cara, posso responder? Oh, pode. Cara, eu acho que, particularmente, é mais fácil, por mais que a galera demonize essa geração, às vezes, é mais fácil trabalhar com a Gen Z. Porque o que ele espera de você? Que você seja você mesmo. Sim. Então, se você estiver adequado ao que ele pensa, ao que ele acredita e ao que ele quer, automaticamente você não vai precisar ter grandes estratégias, você só vai precisar ser autêntico. Você precisa ser você mesmo, gerar valor para aquele cliente, deixar ele ter voz e participar do dia a dia do que ele está construindo, que no nosso caso, a gente trabalha com serviço, não com o produto em si, então a construção no caminho é muito importante para ele, para que ele tenha essa participação, essa voz. Ele quer saber o real significado da coisa em si. Então, ter autenticidade, falar a verdade para ele, ser transparente com ele. Muita gente tem medo de falar a verdade pro cliente. Sim. E a geração Z, ela só quer que você fale a verdade. Eu acho que o grande segredo dessa geração é isso. Tão simples quanto? Tão simples quanto falar a verdade, ser autêntico. Tão simples quanto falar a verdade. Quanto mais transparente você for com ele, para as notícias ruins e boas, melhor vai ser o seu relacionamento com esse cliente. E no final, ele vai estar com você. Por quê? Porque você partilha do mesmo propósito que ele. E você, aliás, propósito vem de post, né? Eu acho que proposta, valor, fazer aquilo que tá no propósito é o que vende pra geração Z. Ele não quer ver seu post, ele quer ver você ali fazendo aquilo que você acredita. Seja o que a sua empresa acredita, porque tem que ter o que a empresa acredita, e tem o que você, o vendedor, também acredita. Se ele entender essas duas coisas e tiver condizente com o que o cliente quer, automaticamente ele tá com você. Não tem segredo pra mim nenhum. Eu acho até risco falar que é simples. Tem uma outra máxima também, né? Que você precisa de 3-10, né? Naquele livro do Lobo de Wall Street, ele fala muito isso, né? Que você precisa de um 10 como vendedor, de um 10 no serviço, no teu produto, sim, e a tua empresa precisa ter um 10, né? Então, o vendedor ter um 10 ali é um terço praticamente da venda, né, só Malu? O fim, né? É só o fim. O que o Gui tava falando, eu concordo demais com ele. Eu acho que essa geração, um pouco diferente da geração anterior, que era a nossa, inclusive, ela preza muito pela transparência. Então, acho que, diferente da nossa geração, quando chega aquela empresa que fala, que realmente bate na tecla da diversidade, bate na tecla da transparência, e eles veem que não é exatamente assim, ali essa relação de confiança empresa com essa geração acaba. É uma geração que cancela muito rápido, e é uma geração que, quando eles veem realmente que você vive os propósitos, a gente na Formou tem muito isso, né? A gente não fala só a diversidade, a gente vive isso. A gente vive realmente entender o nosso cliente. E é o que o Guilherme estava falando. A gente vive isso mostrando para eles.
A gente só não chega numa reunião falando que a gente é diverso ou falando que a gente é transparente. A gente chega ensinando eles a entender o que é ser uma empresa transparente. Até para que a gente capacite essa geração para conseguir passar por um processo, falando de formaturas, por um processo um pouco mais detalhado. Porque a nossa geração ia muito no que ouvia, só que não tinha muitos dados. Hoje em dia, é uma geração extremamente conectada. Então, é uma geração que, primeiro, não tem tempo a perder. Reuniões que antes duravam 4 horas, hoje é 40 minutos no máximo. E você tem aquele tempo para passar tudo isso, acho que para passar o propósito, realmente não só como uma palavra, mas como uma vivência para eles. Acho que se você não estiver vivendo aquilo que você está falando, uma apresentação de 4 horas, você fazer em 40 minutos é praticamente impossível, sim, né? Maluf, e dizem que essa geração não é muito mão na massa. Eu não sei se eu concordo muito, mas por um lado, acho que a gente tem visto que eles querem participar, mas também talvez não querem tanto se desgastar para... né? A minha geração, que é uma antes de vocês, sim, ainda, eu era do tipo de comissão de formatura, né? Ou cliente que, cara, eu queria estar né? Eu queria dividir a barreira a trincheira ali com a galera, sabe? Com a empresa, enfim, eu dava trabalho mesmo. Eu queria saber o que estava acontecendo, meter a mão no gelo, subir, fazer o palco e tal. Essa geração cobra, quer saber, quer entender, mas ela quer participar nesse nível ou não? Eu acho que, e aí eu falo, acho que não é nem muito de geração. Ou depende do cliente? Eu acho que depende da pessoa. Eu acho que em todas as gerações a gente tem um pouco mais. Obviamente que algumas gerações a gente tem uma tendência maior. Que nem na sua, realmente. Tipo, era uma geração que era mão na massa, que foi onde todas as grandes empresas de formaturas que se criaram. Foram gerando valor para a geração como a sua. Na nossa, a gente já vê uma mesclagem um pouco. Na geração Z, eu vejo os dois extremos. Tem algumas comissões que a gente atende que realmente não querem saber de nada, querem assinar um contrato e chegar lá na formatura e tá completamente entregue. E tem pessoas que sim, eles querem participar de tudo, saber de tudo, entender sobre um pouquinho de tudo, mas não é tão mão na massa quanto acho que a gente era, quanto você. Eu vejo muito isso pela geração mesmo. É muito mais fácil hoje você ter acesso à informação. Não falando de idade, mas na sua época era livros, a nossa já tinha muito mais computação para fazer um trabalho de escola e tudo. Hoje em dia, com IA, é a coisa mais simples de você. Me chamou de velho aqui. Me chamou de velho. Ele não foi elegante nesse momento. Não chamei de velho. Eu falei uma realidade. Na época, no começo do colégiozinho, não existia computação. Na época dos dinossauros. Eu concordo com isso, mas discordo um pouquinho também. Eu acho que a gente não pode colocar numa mesma caixinha todo mundo. Eu acho que a geração Z, ela tem sim aquela, que nem a gente disse, autenticidade. Ela quer participar do que é real. Só que ela ainda está aprendendo, e eu acho que isso é evolução, a lidar com a frustração real. Então você vê uma geração que se assusta com qualquer coisa, com coisas pequenas. Pode reparar que hoje a galera fala de advogado como se advogado fosse Deus. Puta, escorreguei, vou chamar meu advogado para te ligar. Aí você... fala, cara, o que acontece? Da onde que vem esse medo, essa rejeição? Então eu acho que isso é evolução mesmo, sim, do ser humano e com acesso à informação que ele tem. Então eu acho que com o tempo eles vão construindo. Não é que eles não querem pôr a mão na massa. Talvez eles tenham medo, talvez eles tenham inseguranças que as outras gerações não têm, mas com o tempo isso pode ir evoluindo e mudando, né? Pode ser também que eles é uma geração que talvez tenha mais dificuldade de ter conversas difíceis, né? A gente falou muito aqui com a Mari, por exemplo. Ela que é uma Gen Z, então essa galera tem um pouco mais de dificuldade de ter um papo chato, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, trazendo para o assunto vendas aqui, eu acho que quem não passou por uma situação, né, onde você vai falar com um cliente que é de outra geração, normalmente, né, uma geração mais nova, e ele te traz um tema que você nunca ouviu falar. Ideia. Como que você reage, Gui? Você que é o rei do improviso, cara. Cara, eu basicamente escuto toda semana alguém me contar um negócio novo e eu fico espantado. Falo, meu Deus, o que é isso? O que eu vou fazer agora? Autenticidade. Eu olho para eles e falo, gente, peraí, eu sou velho. Tem como vocês me explicarem? Porque eu realmente não entendi nada do que vocês me falaram. E aí vai redes sociais novas que aparecem, gírias novas que aparecem, memes novos que aparecem, modelos de comportamento diferentes que eles passam a ter. E aí você automaticamente vai aprendendo. Eu costumo dizer que a nossa posição a gente tem que agradecer muito pelo que a gente faz. Porque a gente demora muito mais para envelhecer porque a gente lida com uma galera muito mais nova. Jovem, né? Sempre jovem. E aí eu tô sempre aprendendo com isso. Mas tem coisas nessa linha, Maluf, cara, como dar conta, como gerenciar teu tempo,
Porque eu imagino que você tenha que assistir o BBB, você tenha que tá entrando no TikTok. Cara, Sim. como que você se atualiza para poder, pelo menos, entender essa linguagem da Gen Z hoje em dia, quando você vai efetivamente fazer uma venda? Porque eu entendo a questão da autenticidade, mas a gente venda também precisa criar conexão, né? Sim, Como você com se certeza. conecta com uma pessoa de uma outra geração? Como fazer isso? Para mim acaba sendo um pouco mais fácil, porque na minha equipe eu tenho muitos geração Z. Então, sendo muito sincero, não assisto Big Brother. Vou um pouco pro lado contrário, tento ficar o mínimo de tempo em redes sociais, mas dessas atualidades que a gente acaba tendo que até que saber para lidar com esse nosso cliente, é basicamente minha equipe que me atualiza. Descobri recente que a Virgínia separou do Zé Felipe, não sei se já voltaram, quando vocês estiverem vendo esse podcast, mas hoje eles estão separados, Falou num gente. ponto muito interessante. Mas né? é eles que vão nos atualizando realmente diariamente. Quando Exato. surge um meme novo, alguma música nova, alguma rede social nova, é eles que trazem pra mim, porque realmente a gente é de outra geração e nessa geração a velocidade da informação, onde uma coisa deixa de ser atual e começa a nova, é uma frequência muito rápida. Então eu pessoalmente dependo muito da minha equipe para me manter atualizado, para conversar realmente com essa geração. E falando em Virgínia, Gui, qual o poder, até onde os influenciadores realmente influenciam na decisão de compra? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, a gente tem visto esse modelo, né, de venda cada vez aumentar, né, de marketing, de influenciadores, mas por outro lado também o negócio de formatura ou qualquer outro de prestação de serviço muito personalizado, ele exige, né, praticamente uma consultoria ali, né? Para que lado você acha que vai? Né? Você acha que vai diminuir, vai continuar, vai estagnar? A gente vai continuar tendo essa questão mais humana, né, da consultoria, do relacionamento para entender, né? Como que você acha que isso pode acontecer e desdobrar daqui para frente? Eu acho que os influenciadores vão continuar existindo, mas o modelo ele já vai se alterando, né? Então hoje é o que a gente falou anteriormente. Eles buscam aquilo que está humanizado, aquilo que conversa com ele de verdade. Pode ver que as grandes marcas hoje não se posicionam pela marca em si. Ela mostra o bastidor, o que ele está fazendo por detrás, quais são os seres humanos que estão envolvidos naquele processo, como que eles trabalham no dia a dia, o que eles fazem no dia a dia. Isso interessa a geração Z. Ele tá vendo quem tá atendendo ele, como atende ele. E aí você cria essa conexão porque condiz com o que eles acreditam e com o que eles pensam. Então, eu costumo falar muito, né, cara? A empresa precisa ter rosto. Aliás, rostos. E aí, quanto mais você mostrar a sua verdadeira face interna para o cliente, como que é feito, qual que é o dia a dia, mais vai convergir. E os influencers, para mim, vão virar essas pessoas. Eu acho que, a rede social da empresa, ela vai continuar existindo, mas ela não vai ter a força que a rede social de alguns colaboradores da empresa vão ter. A gente teve 2 episódios, né, recentes. A primeira, acho que ganhou o Brasil, né? Foi o Henrico Rico, que era formando, né, da turma, e no nosso meio médico ali na São Leopoldo Bandi, que é uma turma de medicina, ele simplesmente fez a postagem lá do momento que ele estava vivendo na formatura, aquilo de fato, e foi autêntico, né? Acho que outras empresas depois, acho que contrataram influenciadores e acho que não viralizou da mesma forma. Acho que isso é um ponto. Eles não querem grandes produções, eles querem o que é de verdade. Eles querem o dia a dia. Eles Eu quero que você me mostre o que está acontecendo de verdade ali. Exato. Se você mostrar, automaticamente ele vai se identificar com você. E a outra situação, acho que foi a Júlia Ferrari. Inclusive, ela é uma convidada nossa aqui, em breve vai estar aqui com a gente. Né? Uma artista, uma influenciadora. Eu acho que ela conseguiu traduzir o backstage, né? Mas eram as pessoas reais ali da Formol, como que elas vivem, os memes que rolam, né? As brincadeiras, as dores. Acho que foram 2 episódios assim que, de fato, viralizaram e mostra o poder, né, desse movimento. Sim. Mas, por outro lado, essa questão dessa venda mais tradicional, assim, mais consultiva, vai deixar de existir ou... Não, acho que não. Pelo contrário, vai mudar se... Por exemplo, você fala, a geração Z, ela não gosta de ser pressionada. A gente escuta muito isso. Você não pode dar um checkmate, vamos falar no modelo antigo, na hora da venda. Eu discordo completamente.
você pode dar a mesma pressão e o mesmo checkmate na linguagem deles. Sim. Eu não vou virar pro meu cliente e falar, gente, amanhã é o último dia do mês, eu preciso bater uma meta, vocês têm que me ajudar, vamos lá. Puta, errou. Vai fechar meu ciclo, eu tô aqui, nananana. Agora, se eu tenho a confiança do cliente... É muito playbook de venda antigo. Muito playbook de venda antigo. Quando eu falava que ia tacar fogo na foto. A galera fala que não existe gatilhos de venda para geração Z, esquece. Claro que existe, gente. Só que do modo com que eles conversam. Sim. Então, como que eu faria? Como que às vezes eu faço? Você tá ali, você ganhou a confiança do seu cliente, ele tá junto, fala a verdade para ele. Sim. Fala, rapaziada, já bati minha meta. Já bati. Tá tudo bem. Tá fechando meu ciclo. Eu tenho uma verbinha aqui ainda para investir. O que tá faltando para vocês fecharem comigo? Qual é a sua insegurança? Eu tô aqui hoje para escutar vocês e entender o que vocês querem. Dei um checkmate na turma. De uma maneira muito mais sendo leve. Sincero. Muito. Sendo honesto. Sendo honesto. Bastante. E aí, automaticamente, isso vai te gerar várias e várias conversões. Ou seja, eu posso sim pressionar a geração Z. Na linguagem da geração Z. Sim. Eu posso sim usar gatilhos de venda com a geração Z. Na linguagem da geração Z. A partir do momento que você tem conexão com ela, entende o comportamento dela, convive com ela, você cria dentro das ferramentas de vendas que existem, que são milenares, tem livro de 50 anos que serve para hoje, se aplica adaptado à geração. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele ainda funciona, mas você tem que adaptar para a geração atual. Maluf, cara, acho que você conseguiu, né, com grande mérito, com muito trabalho, ser muito bem sucedido em montar um time de venda e basicamente acho que quase todos Gen Z, né? Praticamente, grande parte 99% é Gen Z. Que não. E a gente vem, né, nessa velocidade que eles querem, né? De conquistar as coisas, né? Como montar um time bem sucedido de vendas com pessoas dessa geração? Eu acho que é muito do que a gente estava falando até agora, Teio. É a transparência. Então, eu brinco que os meus antigos gestores, na época de vendas minhas, era na porrada. Era você tem que vender agora, senão você vai ser mandado embora. Você tem que vender, senão eu vou mandar alguém embora. Com essa geração, não. Você tem que realmente se adaptar. Eu brinco que hoje eu sou gestor, sou analista financeiro, sou psicólogo, sou pai, mãe, amigo, irmão. E eu gosto também disso, então para mim acaba sendo uma coisa muito mais leve, menos forçada. Mas acho que a maneira de transformar realmente a equipe, que eram pessoas que nunca trabalharam com vendas, ninguém que eu contratei nunca tinha trabalhado nem perto de vendas, e todos de uma geração diferente da minha. Foi uma adaptação e muito na parte da transparência e na confiança. Eu mostrei para eles que eu não estava lá para brigar com eles, para impor nada, e sim para estar do lado deles ajudando eles. Então eu ia em pré-evento, mesmo sendo um cargo acima deles, eu ia em pré-evento e subia, escalava uma árvore para prender bandeirão junto com eles e falar, gente, eu tô do lado de vocês. Eu não tô aqui só para mandar, para impor e nem para cobrar. Eu vou estar do lado de vocês pro que for. E também na parte da transparência. Eles sim são um pouco mais ansiosos. Já tive colaboradores que em 2, 3 meses já achava que sabia mais que o CEO e já queria o cargo do CEO. E aí é muito na parte da transparência, mostrando, ó, você tem sim um potencial aqui dentro. Você pode virar um líder, um coordenador. Mas para você chegar aqui, você precisa passar por esse caminho. Se você não passar por isso, você não vai pular, não existe essa parte. Então, mostrando a transparência, tanto é que 2 que trabalhavam comigo hoje estão se tornando coordenadores. E muito nessa linha, faz 6, 7 meses que eu vou nesse trabalho de transparência, mostrando aonde ele tem que chegar, como ele tem que chegar e o que eu posso fazer para ajudar ele a chegar lá. E aí só depende deles mesmo. Eu acho que você está aberto, né? Eu acho que sim. Acho que demanda, acho que talvez uma energia mental e emocional maior do que o normal, do que era antes. Sim. E a gente precisa estar mais disposto a ter esse olhar de importância sim. no papel, no desenvolvimento, né, dessas pessoas. Acho que todo líder tem esse papel, naturalmente, de desenvolvê-los, mas eu acho que, se tratando, né, dessa geração, eu acho que é tanto ruído, né, tanta sim. informação, tanta comparação por conta das redes sociais, eu acho que faz com que, de fato, ainda a gente tem que estar um passo atrás para primeiro entender quem eles são, né, eles terem clareza de quais são as suas grandes habilidades, porque na área de vendas você pode ter 1001 habilidades sim. ali,
dois exímios vendedores, são completamente diferentes. Eu já vendi também, e também tenho outro perfil. Eu acho que isso é super importante. Gui, eu acho que você tem um case interessante também ali na tua região, tua região de nascença, vamos dizer, de origem, né? Já que você está com um novo desafio agora, mas como passar, cara, essa naturalidade que você tem de improvisar, de falar, de captar o que o cliente quer, né? Eu sei o quanto seus clientes te amam, Sim. né? E o quanto seus concorrentes te odeiam por conta disso. Mas proporcional. como passar isso, cara, ali pra Mandinha, pras meninas, pro Stuane, enfim, pra galera que tá contigo ali, que começaram a performar também num ritmo acelerado. Como fazer isso? Muitos deles, a convivência no dia a dia faz com que eles comecem a entender e a pegar vários insights para colocar no dia a dia deles também. É um grande desafio. Então, eu sempre fui uma pessoa que tive muita conexão com outras pessoas. Então, eu crio conexões que são reais. O vendedor, ele não pode achar que o cliente é só um cliente. Sim. Eu tenho diversos clientes que, cara, vai chegar a data do meu aniversário, eu vou receber um presente e eu vou mandar um para eles porque eles se tornaram grandes amigos mesmo. Na jornada de trabalho se encerrou, ou ainda não se encerrou, mas eles já fazem parte do meu dia a dia. Então, eu sempre tive essa facilidade de criar a conexão, estudei muito para ter o conhecimento que eu tenho de vendas e acoplar a essa facilidade que eu tinha de conectar com pessoas. Eu sempre consegui ler muito bem as pessoas também. Então, estudei muito sobre comportamento humano, eu acho que isso foi um grande diferencial. E no dia a dia, para passar para eles, é sem dúvida o maior desafio, que também como o Maluf disse, 99% é uma geração Z, então o mesmo jeito que a gente tem que lidar com o cliente, a gente lida com o cliente interno, que aí são os colaboradores que estão conosco no dia a dia. Mas, cara, eu tento colocar o que eu tenho de facilidade em mini processos e capacitar eles para que eles consigam ver isso num material e consigam replicar, onde ele possa buscar a informação do que o Gui faz e tentar aplicar do jeito dele. Eu apanhei muito lá atrás, porque eu olhava e falava, você tem que ser igual a mim. Não, o que eu faço? Eu entendi o que eu fazia, eu materializei isso com as técnicas de venda e coloquei as técnicas para cada um deles. E me olhando, eles vão aprendendo também. Automaticamente, eles criaram a própria personalidade e começaram a performar de maneiras completamente diferentes. Hoje eu tenho um colaborador, o Carlos, que, cara, ele de relacionamento, o cara é um fenômeno. Eu tenho a Jordana, que ela tem uma facilidade em conectar com a pessoa também, que é impressionante. E a Amandinha, se ela pegar para falar, ela me dá um baile numa apresentação. Ela sabe se posicionar e falar. Então, eles pegaram aquilo que eu ensinei no dia a dia e levaram para a realidade deles e o que eles acreditam. Cada um tem o seu lugar de potência. Sim, mas, né? Cada um tem o seu lugar. Tem a sua grande de habilidade ali, precisa saber explorar isso da melhor maneira. E como gestor, é o que eu aconselho. Nunca tente fazer um deles virar você. Não vai. Você é de um jeito, as pessoas serão de jeitos diferentes. Eles podem usar as mesmas técnicas e provavelmente eles vão superar você, só que do jeito deles. E esse tem que ser o objetivo, né? Maluf, é um tema polêmico agora aqui. Vocês comentaram aqui que eles lidam mal com frustração. Sim. E o teu time, cara, vem batendo meta em cima de meta meses após meses, né? Ele já faz alguns anos isso. Então sim, a meta esse ano vai ter que ser maior, tá? Não vem. Não chora. Mas como colocar, né, essa situação de, cara, você tem que entregar essa meta, faz parte do teu papel, do teu trabalho, e como lidar com essa ansiedade / frustração, né, que eu sei que eles ficam com essa expectativa de, cara, puta, não vou dar conta, será que eu não vou conseguir entregar, e se eu não entregar? Enfim, como fazer isso de uma maneira adaptada, porque a empresa precisa disso, então óbvio que existe muito questionamento hoje, a gente sempre começa pelo porquê, antes de qualquer fala, né, que a gente faz, mas como fazer esse ponto? Então essa é a minha primeira pergunta. A segunda, depois pode ser para o Gui, ou o Gui complementa também, a gente sempre teve uma percepção, acho que o mercado de uma maneira geral, né? O comercial é dinheirista, né? Ele, cara, se não tiver dinheiro na mesa, eu tô fora. Então,
se fala muito, né, sobre comissão comercial, porque a gente tem o fixo e o variável ali compondo a renda do colaborador. E aí, nesse sentido, existem, cara, vários posts, várias pessoas dizendo que, puta, esses caras não querem ser líderes, esses caras nem comprar um carro eles não querem, quiçá um apartamento. Então, putz, esses caras não estão nem aí para dinheiro, porque a vida é fácil, o pai vai dar conta para ele o resto da vida e tal. E acho que não é bem assim pelo que a gente vê lá na empresa. Não é nenhum ponto. Então é isso. Acho que, cara, como que eles lidam com a questão da meta e com essa questão da comissão? Da comissão. Começando pela parte das frustrações, eu acho que uma coisa que a gente fez muito lá na equipe desde o começo sim, vocês vão perder turmas. Sim, isso é normal. Mas que ensinamento a gente vai levar disso? Toda vez que a gente ganha uma turma, a gente comemora tudo, mas quando a gente perde, a gente dá uma atenção muito maior. Então, toda vez que a gente perde uma turma, a gente senta a equipe inteira e tenta descobrir o porquê que a gente perdeu. Porque eu falo pra eles, comercial sim, 90% dos comerciais acabam realmente pensando muito no dinheiro. E aí eu olho pra eles e falo, tá, vocês acabaram de perder dinheiro. Vamos com essa derrota gerar mais dinheiro, entender o motivo da perda. A meta sempre, chega de aumentar a meta, por favor. Não tem mais porque aumentar a meta, Thiago. Chega, então, pelo amor de Deus. Não, isso aí é não, ponto passível. Então, é uma falácia dizer que a geração Z não quer dinheiro, não quer conquistar não, eles querem bens, não quer ser bem sucedida. Eu acho que tem, o que o Gui comentou em outra pergunta, eu acho que tem de tudo. Por exemplo, na minha equipe, eu tenho pessoas assim, que o objetivo maior é o dinheiro, é conquistar uma independência financeira, é comprar um carro, é comprar uma casa, é constituir uma família. Mas eu acho que, por exemplo, é algo que eu sempre fui. Meu objetivo sempre foi dinheiro. Mas eu entendia que o dinheiro era o resultado do meu trabalho e não o foco principal. Porque quando a gente foca direto no dinheiro, a gente deixa muitas coisas escaparem. Como o nosso cliente, por exemplo. Para mim, o dinheiro era o resultado de eu trabalhar bem. Não onde eu queria atingir. Então, se eu tô ganhando muito dinheiro, significa que eu tô trabalhando muito bem. Eu não tenho que trabalhar só muito bem para ganhar muito dinheiro. E é muito que eu falo para minha equipe. A gente não tá vendendo uma caneca, a gente não tá vendendo um tablet. A gente tá vendendo uma experiência, a gente tá vendendo um sonho. Aquela pessoa que está se formando pode ser o único momento feliz da vida dela. Pode ser a única grande comemoração da vida dela, se ela não casar ou não tiver outras grandes comemorações. E eu falo muito para eles, deixem o dinheiro um pouco de lado, para não focar tanto nisso. E olhe a importância que você está tendo na vida daquela pessoa. Eu acho que para mim isso sempre foi o meu grande objetivo. Obviamente que o dinheiro é bom, obviamente que o dinheiro acaba sendo para todo comercial a última ponta lá, mas eu acho que ele não pode ser tudo. E essa geração vem muito nessa linha também. As metas atrapalham, acabam sendo sempre mais complexo de lidar, porque é uma geração que sim, a frustração é um pouco mais a flor da pele, mas quando eles começam a ver que essa frustração, essa perda da meta acaba levando a 1, 2, 3 vitórias, isso acaba ajudando muito. E lá, por exemplo, na minha equipe, o que a gente faz é realmente isso. Quando um comercial perde, todo mundo senta para entender o que aquele comercial perdeu e principalmente para aprender com aquilo. Isso é muito cultural da gente, né? Muita empresa olha o time de vendas e aí vai olhando ele de cima para baixo. Aqui dentro da Formou, olhando a área comercial, eu e o Maluf, a gente olha de baixo para cima. Sim. Então a gente comemora, sim, as grandes vitórias, mas cara, por que esse cara vendeu 20 e esse aqui 1? Vamos nesse 1, senta Sim. aqui. O que você precisa? O que a gente precisa te ajudar? Como que você tá na sua casa? Como que tá no seu dia a dia? Ele é a geração Z. Ele tem dificuldade, às vezes, de expor. Você tem que trazer, você tem que se conectar com ele, assim como você se conecta com o cliente. E a gente viu nesse meio do caminho... faz com afinidade. Sim. Né? Isso, a gente viu no meio desse caminho que muita gente foi do 1 pro 10. Do 1 pro primeiro lugar. E aí, a hora que ele chega nesse primeiro lugar, automaticamente ele começa a olhar pro último também. Sim. Então não é só a liderança que tá atuando, é ajudando. Putz, você tá com muita dificuldade? Vamos fazer o seguinte, essas próximas 3 turmas, vamos atender junto, você vai comigo. Então você cria uma conexão com o seu colega, e aí você começa a minimizar a frustração que eles não sabem lidar, porque uma derrota para eles dói mais do que pra gente da nossa geração. Mesmo nós que somos extremamente competitivos, isso que a gente sabe quanto dói, tipo, só que o nosso doer dá garra, dá raiva, o doer da geração Z deixa eles meio murchinho. Anima a gente a crescer o nosso mais. doer dá vontade de ir lá e vender mais 10. A deles, o primeiro impacto é, puta, eu não sirvo pra isso. Não, calma, você serve, vamos te ajudar. Aí transforma no, agora eu vou vender 10.
Então ele precisa desse apoio até que ele tenha uma maturidade, um desenvolvimento, como eu disse, não por dentro da caixinha, para ter esses resultados, né? E do dinheiro, cara, eu costumo falar que a gente é uma geração do dinheiro, óbvio. Eles, entra tudo também no propósito, proposta, valor. O comercial que almeja o dinheiro, ele não vai ter sucesso. Não. O comercial que entende que o dinheiro é consequência do trabalho, ele vai ter muito sucesso. Para mim, isso é uma premissa básica, independente da geração. Mas na Z, ganha muito mais força. Por quê? Porque ele é ligado ao propósito, à proposta, ao valor. Então você pega aquela geração Z do seu colaborador e fala assim, cara, para você não é importante o porquê? Só que o porquê não pode ser dinheiro. O porquê tem que ser o que você está fazendo na sua vida, para que isso retorne em dinheiro. Todos os comerciais que entenderam isso, a gente tem comercial, eu até falo uma informação que é bem interna, o nosso comercial que mais vendeu, hoje se você olhar lá... O Maluf deu um pulo ali agora. Já fiquei com medo do Não é do time dele, não. Nosso comercial que mais vendeu, nesse ano ele é o que menos tirou comissão. Ele é tão desligado no dinheiro que ele deixa o dinheiro na empresa. Esse dia eu te falou, campeão, tá fechando o ciclo, preciso que você saque o dinheiro. Ele, verdade. E o cara tá ganhando grana, muita grana, pra idade dele, pra geração dele. Cara, ele tá feliz da vida. Olha que curioso. Tá fazendo o que gosta. Aquele que tá desesperado e tal. Né? E eu acho que os valores que de fato acredita, né? Eu acho que um Exatamente. exemplo disso é os próprios gestores, né? Eu acho que é uma geração que sim, ela preza muito pela transparência. No exemplo prático meu, esse ano eu ainda atendi uma ou outra turma que eram as Mandix Medicinas ainda tava no meu escopo, mas parei e fechei 3, 4 Mandix Medicinas. Eu não fiquei tão feliz quanto eu ver um comercial meu que fazia 3 anos que trabalhava comigo, nunca tinha batido 100% da meta, e ele bateu. Eu acho que eu fiquei muito mais feliz e realmente, verdadeiramente feliz por ele, chorei com ele, comemorei com ele, muito mais do que eu comemorei minhas próprias vitórias. Então, eu acho que da mesma maneira que a gente fala muito do cliente, de gerar essa conexão verdadeira, é o que a gente tem que fazer dentro de casa, porque o cliente também vê isso. E o nosso colaborador mais ainda, quando o nosso colaborador olha para o líder, para o gestor, e vê realmente um caminho para seguir, a gente realmente consegue transformar a vida de pessoas já dentro de casa. Isso para mim acho que é o maior diferencial que a gente tem. Legal. Eu queria que vocês dividissem, cara, um case que funcionou e um que flopou na hora da venda ali. Vocês lembram de algum assim que vale a pena a gente mencionar aqui? Rapaz. Eu tenho um pouco mais antigo, mas ainda era da geração Z, que eu tive há um tempo atrás, que é muito nessa linha de conexão. Inclusive, meu concorrente hoje trabalha comigo, que é o Jair. A gente tava numa concorrência e era uma comissão de formatura que desde o dia 0, era uma faculdade que eu tinha feito. Então, desde o dia 0, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fechar todas as turmas daquela faculdade. Falei, eu vou fechar porque eu vim de lá. E eu já tinha uma certa desconexão com a faculdade, fazia um tempo que eu tinha saído. E eu fui muito na linha da transparência. Fazia inúmeras reuniões com a comissão para abrir planilha, bater planilha, alinhar tudo. E fazia reuniões verdadeiras. Eu não estava lá me forçando a criar um relacionamento. E criei um relacionamento tão forte com eles que na votação deles, eles ficaram 1h30 pensando como que eles iam me sacanear. Porque a votação, a presidente chamou e falou assim, alguém aqui consegue falar não pro Maluf? Aí a comissão inteira, não, tem que ser ele, não tem nem o que fazer. Aí eles ficaram, depois eu fui descobrir que eles ficaram 1h30 pensando como que eles iam me sacanear muito por conta dessa conexão que a gente fez. Quando eles foram dar notícia, fizeram eu chorar, quase me infartaram no meio da agência, mas foi muito nessa linha de conexão e transparência. Foi um relacionamento de 3 anos que eu tive, muito maior que alguns relacionamentos meus, mas foi um relacionamento duradouro que eu tive lá muito nessa linha. E eu acho que o ponto negativo, um que flopou, assim. Um que deu errado, eu acho que é muito nessa linha também, quando a gente não consegue essa conexão. Foi, acho que a primeira turma da Mandic que eu atendi, tentava criar uma conexão, tentava me alinhar com eles e não conseguia, porque era um público completamente diferente do que eu estava acostumado. É um público que vai de helicóptero e eu nunca tinha andado no helicóptero. Falei, tá, como que eu vou gerar essa conexão? E a primeira eu tentava até de uma maneira mais forçada, e acabei perdendo. Acabei perdendo de lavada numa assembleia, traumatizei. Mas aí depois o que a gente faz, Gui? Aí a gente vai e fecha 5 seguidas, porque a gente coloca na nossa cabeça que a gente não vai sair perdendo. Cara, case de sucesso assim na minha jornada, sem dúvida nenhuma, eu acho que a Faculdade no Oeste, Sim. que a gente tinha ali
É uma das medicinas que tinha maior expressão no mercado de formatura, perdão. E nunca na história uma mesma empresa fez mais do que 2 formaturas seguidas. E ao mesmo tempo que ela é o meu case de sucesso, ela é a minha maior frustração. Porque foi, até hoje, eu acho que a única assembleia que eu perdi foi a primeira que eu participei, e ela foi Dona Oeste. Perdi por quê? Falta de leitura, falta de conexão. Achava. Você lembra desse dia? Eu achava que o fato de eu já conhecer e ser próximo da turma seria o suficiente. Eu esqueci de vários. Aliás, esqueci não, eu não sabia. De vários detalhes, de vários pontos, que no fim do dia, numa apresentação. O que mostra, desculpa te interromper aqui, mas o que mostra assim, o relacionamento levanta a bola, mas ele não corta e não põe no chão, né? Com certeza. E aí a gente foi super feliz, com a certeza de que queríamos ganhar e perdemos. Perdemos, eu falei, cara, que tristeza, cara, pra mim tava completamente certo, um mundo novo pra mim na época, porque eu venho do entretenimento há 15 anos, mas não em si de formatura, então era o meu primeiro contato ali há 4 anos atrás, e depois dessa, cara, eu estudei tanto essa galera, eu estudei tanto o comportamento, eu já conhecia, que a gente fez um trabalho tão bonito que a gente vendeu 11 seguidas. E pela primeira vez, a Unoeste em si fez uma formatura com a mesma empresa, porque a gente trazia o quê? A cara do formando para dentro da festa, a autenticidade, que é o que a geração quer. Pela primeira vez, a Unoeste deixou de escolher a turma no último ano. Eles só escolhiam no último ano, agora eles escolheram a gente já no segundo ou no primeiro, então eles já estão dentro da casa antes, porque eles querem ter uma jornada adaptada, eles querem estar com a gente do começo ao fim. Mesmo seja a mesma faculdade, mas com a cara da sala ali, com a cara da turma. Com a cara da turma, e a gente construiu uma história muito bonita que se consolidou, e o que me deixa mais feliz é ir para as outras cidades, encontrar outras turmas do mesmo tamanho, da mesma força expressiva e começar a construir a mesma história. Fizemos isso na Unimar ano passado, a gente já está com as 2 próximas turmas da Unimar e na final das próximas 3, então a gente fez isso com a Uniderp em Campo Grande, essa história se repete, todos eles são da geração Z, e eu acho que esse foi meu case de sucesso e também o que flopou. E aí como flopar é importante, né? Se eu não tivesse tido nesse dia essa frustração, esse momento, com certeza a gente não teria construído essa história da maneira que foi. Depois dessa final, eu costumo até brincar na empresa, né? A gente brinca muito. Eu participei de mais 29 finais. Eu só perdi essa. As outras a gente ganhou todas. Por quê? Por que a gente ganhou todas? Porque a gente perdeu essa. Então acho que esse é o mais importante. Muito bom, cara. Muito bom. Não, tem 2 feras aqui, 2 gigantes e... Só aula, gente. Eu acho que, para a gente finalizar aqui, eu queria que vocês dessem um recado mesmo. Se eu deixar, eu sei que nós vamos conversar a tarde inteira aqui, então eu estou batendo o olho ali no time e vendo que tá chegando a hora, mas eu queria que vocês deixassem um recado para quem, de fato, é dessa geração e quer performar em venda. Qual que é o recado que, cara, vocês deixariam aí? Primeiro os mais velhos. 1 ano, pô. Turma, eu acho que a gente não pode, principalmente quem é da geração Z que vai estar consumindo esse podcast, você não pode se colocar numa mesma caixinha. Acho que você tem as características da sua geração, mas você tem potencial para ser o que você quiser. Independente da geração que venha a pessoa, a minha, a do TU, a do Maluf, a sua, para você performar em algo, para você crescer em algo, você tem que ter amor pelo que você faz, você tem que se dedicar à sua maneira naquilo. Então a geração Z, ela, pensa na qualidade de vida, na saúde mental, continuem pensando, mas em algum momento ali no meio da sua jornada, você vai ter que fazer alguma coisa a mais, você vai ter que estudar um pouco a mais, você vai ter que se dedicar um pouquinho a mais para ter frutos maiores dentro da sua vida. Se você quiser ser um bom vendedor, cara, estude, faça diferente dos outros. Quem tá sempre no mesmo caminho, ele vai ter sempre o mesmo resultado. Se você fizer umas curvinhas no meio do caminho, com certeza você vai atingir resultados completamente diferentes e ter uma vida ou vai chegar na vida que você queira ter. Então, entenda muito o que você quer, onde você quer chegar
e aprenda a se sacrificar para tal. Acho que se você fizer isso, você vai se performar muito bem. E onde a galera te acha, cara? Compartilha as tuas redes aí. Boa. Vocês me acham aqui no Grupo Fio Alive, vai lá no escritório, a gente tá lá, @FioAlive, e na minha rede social, @GuiSead, no LinkedIn, Guilherme Sead, todo mundo que quiser pode chamar, pode entrar em contato, adoro conversar com pessoas, adoro conhecer realidades, então quem quiser ter uma conexão, ter alguma troca, é só chamar a gente lá e a gente pode conversar sobre qualquer assunto que seja relacionado a vendas ou experiências de vida aí do ser humano. Muito obrigado. Gui, brigadão. Maluf, teu recado final para quem quer ser um vendedor de sucesso. Bom, o Gui já falou praticamente tudo. E as tuas redes aí? Mas eu acho que, além de tudo isso que o Gui falou, que é realmente muito importante, eu acho que o foco é realmente a transparência. Seja leve e faça o que você gosta. Eu acho que isso foi minha vida inteira. Concordo, tem que estudar, tem que ser um pouco mais perseverante na parte de vendas, porque você vai perder turmas, você vai perder vendas, mas não desista e tente realmente tirar de toda derrota que você tiver o lado positivo. Aquela famosa história do copo meio cheio, copo meio vazio, mas aproveite qualquer derrota que você tiver, seja na vida pessoal, na vida profissional, para entender o que você aprendeu com aquilo. O que aquilo vai te ajudar a levar para o segundo passo. Eu acho que isso é o mais importante, que não só para a geração Z, para todo mundo, realmente. E para me encontrar, o Instagram é @lmaluf, com 2 Fs. Meu nome é só com 1, mas alguém roubou já esse usuário, eu tive que colocar 2. E no LinkedIn é Lucas Maluf. Também a mesma coisa, estamos à disposição, sempre com vagas abertas. Sim, em todas as unidades, Prudente, Campinas, São Paulo e Rio. A gente não para de abrir unidade, a gente não para de contratar gente. Então temos vagas abertas, caso você da geração queira trabalhar com a gente, estamos abertos. Só chamar. Boa, valeu pelo Thiago, pitch. obrigado, viu, pelo podcast, agradecer toda a equipe de back aqui que faz um trabalho excepcional. A gente adorou o kit, as canecas, a mochila, as camisetas que vocês deram pra gente, Dani, muito obrigado. A Dani vou já levar tá com muito carinho, tá? Ali, que esse aqui é o xodó dela. É o carinho muito grande de vocês com a gente que tá aqui sendo entrevistado, viu? Obrigado. Gente, só agradecer, acho que o papo foi incrível, tenho certeza que a galera que tá ouvindo, cara, eles tiveram vários insights, e dizer que você encontra esse episódio nos nossos canais do YouTube, no Spotify, então @ampliocast também no Instagram, e o meu aqui, o apresentador, né, TU, vocês encontram como @Thiago Fávaro e no LinkedIn, Thiago.Fávaro também. Vejo vocês no próximo episódio, muito obrigado e até lá.